E hoje saiu mais um suposto escândalo envolvendo o caso lá do Eduardo Bolsonaro. Olha só, fundo de aliado de Eduardo que administrou o dinheiro do filme, que comprou casa no estado que o deputado... Cara, olha a lambança que esse pessoal está fazendo. Estão querendo fazer um escândalo igual os 50 imóveis do Bolsonaro que ele comprou em dinheiro, sendo que ele não comprou em dinheiro vivo, ele comprou em moeda corrente, que é normal, e não foi o Bolsonaro que comprou, foram parentes do Bolsonaro até quarto grau, tinha primo do Bolsonaro, gente distante, para inventar um negócio. Repara o que está falando aqui. Foi criado um fundo para o filme do Dark Horse, tá? Esse fundo é administrado por uma pessoa. O aliado do Eduardo Bolsonaro, que administrou esse fundo, esse aliado comprou também uma casa. Mas não tem nada a ver com filme, não tem nada a ver com fundo, não tem nada a ver com dinheiro recebido. Ou seja, o cara tem outros negócios, ele foi lá e comprou a casa. Repara como é que eles querem dar a entender que tem alguma coisa errada nessa história, sendo que não tem absolutamente nada, tudo cristalino, o dinheiro foi para o filme. Veja bem, não foi o fundo do filme que comprou uma casa. Você pode dizer que, pô, se o fundo que foi usado para o filme comprou uma casa, né, o dinheiro do filme foi desviado para uma casa. Não, não, não. O aliado tem um outro... O aliado que tem um fundo, além do fundo do filme, e esse fundo desse aliado comprou uma casa lá no Texas. E esse outro fundo é de quem? Não sei, o cara tem lá um outro fundo lá. Recebeu dinheiro do Vorcaro? Não, não recebeu nada. É outro caso de outra coisa lá, de outra situação. Não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, não tem nada a ver com nada. Repara como é que eles estão forçando a barra nisso daqui. E por quê? É por aquilo que eu falei para vocês. Eles já viram que não deu o efeito que eles esperavam. Eles achavam que era uma bala de prata para matar o Flávio Bolsonaro e não aconteceu isso. Mas pior é você ver uma manchete como essa daqui do Estadão. Olha só. A direita diante do seu veneno. Tá vendo o absurdo que foi escolher o Flávio Bolsonaro? A gente fica preso à família Bolsonaro, que é uma família tóxica e não sei o que lá. Esse pessoal, eu não sei, cara, eu não sei se eles são inocentes ou são burros. Você acha que se fosse o Zema, se fosse o Tarcísio, se fosse a Michele, qualquer outro que fosse ali, eles não iam cavar um negócio igualzinho a esse, ou até pior? É lógico que iam. Se fosse o Tarcísio seria muito pior, porque eles iam desencavar alguma coisa do estado de São Paulo, que deve ter alguma coisa. Toda a administração estadual tem um monte de licitação, tem um monte de coisa que pode dar problema. Eles iam desencavar alguma coisa muito mais séria contra o Tarcísio. Esse pessoal fala como, não, que a família Bolsonaro... Cara, não tem um pingo de culpa nessa porra. Não tem nada de errado nesse negócio. Mas eles acham que não, é a culpa do Bolsonaro. Não podemos aceitar a família Bolsonaro. Esse pessoal está iludido. Eles acham que, se fosse o Tarcísio, o PT não ia fazer isso. Não, se fosse o Tarcísio, o PT ia fazer pior. Ia ser muito pior. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Gente Triste que Reaparece Feliz, Transou, Duende e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, né? O que eu falei para vocês. É lógico que a esquerda está tentando estender esse escândalo. Não, que é um escândalo. Flávio Bolsonaro tem que desistir, tem que sair da corrida, tira o Flávio Bolsonaro. Ele tá ganhando, não pode ganhar, tem que perder pro Lula. Né? Aí vieram com essa aqui, a Mônica Bergamo, fundo de aliado de Eduardo, que administrou o dinheiro do filme, ou seja, não é o fundo que administrou o dinheiro, é o aliado do Eduardo que administrou o dinheiro do filme. Compra casa no estado em que o deputado vive. Eles estão querendo dizer que a casa é para o Eduardo, porque é no Texas. É um estado pequenininho lá nos Estados Unidos do Texas, não sei se vocês sabem, tá? Eles botaram no estado que o Eduardo Bolsonaro vive para dar a entender que é uma casa para o Eduardo Bolsonaro. Caramba, deve ser longe pra caramba de onde o Eduardo Bolsonaro mora, né? Imagina, o cara que mora em Diamantina e comprou uma casa em Poços de Caldas. Pô, não tem lógica nenhuma, é longe pra caramba uma coisa da outra, né? Enfim, essa é a situação. Estão querendo forçar uma barra danada, né? Aqui, ó. Um fundo ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado federal. O Mercury Legacy Trust, que adquiriu o imóvel por 3,6 milhões, é um fundo privado de gestão de patrimônio, instrumento muito comum nos Estados Unidos para deter bens em nome de terceiros. Calixto também é administrador do Heaven Gates Development Fund, que recebeu parte do dinheiro que foi para o filme lá, ou seja, estão dizendo que o mesmo cara, que é o dinheiro que foi pro filme, tem tudo batido, tudo certinho, toda a prestação de contas e coisa e tal, o dinheiro foi pro filme. Mas eles estão querendo dizer que o cara que é dono do fundo, que certamente é um cara que administra vários fundos lá nos Estados Unidos, teve um outro fundo dele, chamado Fundo Mercury Legacy Trust,
que comprou uma casa. Cara, é outra pessoa, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com o Vorcaro. Entenderam a história? Eles estão querendo criar esse negócio, por quê? Porque eles estão desesperados, perdeu tração. O Flávio Bolsonaro se recuperou rapidamente, foi queda em V ali, né? Tomou um baque realmente no primeiro momento, mas logo se recuperou. Aí o pessoal da esquerda está apavorado. Vai ser um outro escândalo estilo Bolsonaro, Teflon, que não cola nada. Vamos ver as próximas pesquisas. Eu acho que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um pouquinho, vai cair um pouco a coisa, mas não vai fazer essa diferença toda. Esse pessoal achava que ia conseguir derrubar o Flávio Bolsonaro. Não, que acabou. Flávio Bolsonaro ficou inviável. Vamos tirar ele, vamos botar outra pessoa, botar a Michelle, botar não sei o que lá. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Esse pessoal é muito retardado. Assim, o problema não é esse. O problema é o seguinte: eles faziam isso e funcionava no passado. Esse é o ponto. Eles fazem as coisas desse jeito porque antigamente eles faziam esse tipo de coisa e funcionava. E as pessoas realmente ficavam indignadas e realmente paravam de votar na pessoa, não queriam mais ver a pessoa. Só que todo mundo percebe que não tem nada, foi tudo explicado, pô. Né? Aí fica esse papo de que o Bolsonaro Teflon, nada cola nele, não sei o que lá. Falava isso com o Bolsonaro também, né? Por quê? Por que nada colava no Bolsonaro? Porque não tinha nada contra ele. Esse caso dos imóveis, dos 51 imóveis, que não sei quantos milhões, e não sei o que lá, em dinheiro vivo, era simplesmente mentira, não tinha nada ali na verdade, né? Tentaram forçar uma barra do caramba e não tinha nada ali. A população percebe, bicho, a informação descentralizada e distribuída chega nas pessoas, as pessoas percebem o que está acontecendo, né? Então aqui, repara que o que disse aqui? O mesmo administrador administra vários fundos. É normal, isso é muito comum. Né, são empresas de administração de fundos, né? E aí, ou seja, não tem nada a ver um fundo com o outro. Você não pode pegar dinheiro de um fundo e passar para o outro. Não existe isso. Isso aqui é uma coisa que não tem nada do ponto de vista legal, não quer dizer absolutamente nada. O que eles estão querendo fazer aqui é apenas a questão de tentar jogar lama no Flávio Bolsonaro, tentar estender esse tipo de escândalo por mais tempo, porque até aqui não fez diferença nenhuma, né? Aqui, ó. A Polícia Federal investiga o destino dos recursos repassados ao Heaven Gate pelo dono do Banco Master, por suspeitar que parte deles foi transferida, na verdade, para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A PF investiga se a estrutura financeira no Texas serviu para burlar bloqueios judiciais impostos pelo STF às contas de Eduardo Bolsonaro no Brasil. O que é uma besteira. O Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou dinheiro para o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente sabe disso. Né? É isso que mantém o Eduardo Bolsonaro lá, né? Lembra quando teve aquela vaquinha que o Jair Bolsonaro, o pai, né, fez aqui por conta das multas que ele tomou da época da Covid? O pessoal contribuiu, ele juntou não sei quantos milhões de reais e mandou uma parte para o Eduardo Bolsonaro, para manter ele lá. E ele confessou: não, mandei, é meu filho, pô, quero ajudar meu filho que está morando lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é um lugar caro, tá? 2 milhões de reais nem é tanto dinheiro assim em termos de dólares. Você vai chegar a quê? 360 mil dólares? Assim, é um bom dinheiro, mas não é coisa para ficar rico, né? Então, estão querendo forçar a barra disso aqui para dizer que não sei o que lá. Aqui, ó, além da Mercury Legacy Trust, André Porciúncula aparece nos documentos como um dos responsáveis pela entidade que comprou a casa no Texas e não sei o que lá. Porciúncula é apoiado por aliados de Eduardo como uma espécie de representante operacional do ex-deputado nos Estados Unidos. Por que ele precisa de um representante operacional lá se ele está lá, né? Ou seja, cara, é uma besteira, isso aqui é uma coisa tão sem sentido, né? Ainda botaram uma imagem da casa aqui que é uma imagem ilustrativa. Não é essa casa aqui não, tá, gente? Olha aqui, ó. Imagem ilustrativa da fachada da casa que foi comprada por fundo ligado a Bolsonaro e coisa e tal. É uma imagem ilustrativa. Não é que seja a imagem real, tá? Não é a casa mesmo, tá? É só uma ilustração para indicar o que seria a casa que foi comprada pela... Cara, que coisa, que forçação de barra desse pessoal, cara. Eles estão muito desesperados, só pode ser isso, cara, estão muito desesperados. Eles viram que eu imagino, né, eles falaram sobre o tracking do Lula, que deu o Lula 7 pontos à frente. Eu não duvido, não. No momento que explodiu o escândalo, deu uma queda grande mesmo. É possível que o Lula aparecesse 7 pontos à frente do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Só que ao invés da coisa continuar caindo como eles esperavam, a coisa reverteu, né? Eles achavam que o pessoal ia chutar o Flávio Bolsonaro, ia tirar o Flávio Bolsonaro, ia tentar botar a Michelle, ia tentar fazer alguma outra coisa, né? Eles querem tirar o nome Bolsonaro a qualquer custo. E não vão conseguir no final das contas, né? Já viu que vai ser o Flávio mesmo, vai ficar o Flávio mesmo. É lógico, a esquerda toda tá aqui, tá chorando. No fundo do advogado que recebeu dinheiro de Vorcaro, comprou casa no Texas, estado onde vive Eduardo Bolsonaro.
Imóvel foi adquirido por estrutura ligada a Paulo Calixto, que também administra a questão do filme. Caramba, e o pior é o seguinte, esse pessoal não percebe, mas lá nos Estados Unidos essa coisa de administração de fundos é muito mais rigorosa que aqui no Brasil. O dinheiro que foi para o filme, não, tem que, não foi desviado para nada, né? Estão querendo inventar essa lorota de que o dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro, e não tem lógica nenhuma isso daí, né? Mas o pior dessa história toda tá que a esquerda tá chorando pra cá. Não, tá vendo que absurdo, né? Comprou um imóvel no estado em que mora o Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Mas aí, ó, o pior que eu acho dessa história é essa opinião do Estadão aqui, ó. Escândalo de Flávio Bolsonaro mostra como é alto o custo de se manter atado a um clã que intoxica o campo conservador com escândalos, degradação moral e desprezo pela democracia. Meu amigo, o que você acha que se fosse outra pessoa, a esquerda não ia fazer nada? Quem é tóxico, quem tem escândalo, quem tem a degradação moral, quem tem desprezo pela democracia, quem ataca com essa destruição de reputação é a esquerda. E eles fariam isso com qualquer pessoa que estivesse na posição do Flávio Bolsonaro. Se fosse o Tarcísio, ia apanhar mais. Se fosse a Michelle, ia apanhar. Se fosse o Jair Bolsonaro em si, ia apanhar também. Qualquer pessoa, esse pessoal parece que não entende. Lembra das charges do Alckmin marchando igual um nazista, não porque o Alckmin nazista, fascista, não sei o que lá. Esse pessoal finge, não, porque o problema é o Bolsonaro, tem que tirar o Bolsonaro, como se colocar qualquer outra pessoa ali não fosse sofrer o mesmo tipo de ataque. Ah, mas por que não atacam o Zema? Por que não atacam o Caiado? Ah, porque eles estão pequenos na pesquisa. Se tivessem na posição do Flávio, se tivessem com a quantidade de votos do Flávio, pode ter certeza, meu amigo, iam caçar o que fosse para inventar coisa. O que tem que fazer é o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Explicou o que é, está aqui explicado, todo mundo entendeu como é que é. O dinheiro do Vorcaro foi captado num período que não se sabia ainda que o Vorcaro era um bandido, que ele estava fazendo fraude, né, na gestão dele do banco. O dinheiro foi para um fundo que pagou a produção do filme, ou seja, tudo privado, tudo de acordo normal, sem nenhuma falha, sem nenhum dinheiro público, sem nenhuma roubalheira, sem nada. Aí agora o pessoal fica tentando inventar coisa aqui, dizendo, não, que tá vendo? Ai, a família Bolsonaro é tóxica. Não, meu amigo, qualquer pessoa, quem é tóxico é o PT. Qualquer pessoa que esteja contra o PT vai ser atacado do mesmo jeito, com a mesma baixeza, com a mesma... vão inventar escândalo do mesmo jeito que inventaram esse escândalo aqui. Fica tranquilo, Flávio tá bem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.